Então vamos continuando aqui, meus irmãos, nosso sexto dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 2, segunda parte, segundo bloco. Estamos estudando a Epístola aos Filipenses. Então vou compartilhar aqui a minha tela. Irmãos, há pouco, quando terminamos o bloco, eu falei muito sobre essa questão do amor de Paulo para com os filipenses e do amor dos filipenses para com Paulo. E quando eu fiz essa chamada há pouco, mostrando e até comparando com a igreja de Corinto, é porque, irmãos, de fato, a história se repete. Guardem isso no coração de vocês, irmãos. O que faz uma igreja ser forte não é necessariamente o seu pastor. Guardem isso. É o colegiado, é a igreja. O pastor muitas vezes pode ser até fraquinho, mas se a igreja é uma igreja madura, uma igreja entregue à causa de Cristo, comprometida com a palavra, comprometida com os mandamentos do Senhor, comprometido no cuidado um do outro, essa igreja será forte e causará um impacto no reino. Pastor, mas mesmo com pastor que não prega direito, que não ensina tão bem, sim, exatamente. Sabe por quê? Porque, de fato, irmãos, o que vai determinar uma igreja forte é o conjunto. Agora, se há um pastor bem competente e dedicado, com essa igreja madura e entregue, aí é uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Porque nessa igreja saudável e madura, ela pode até ficar um período, quem sabe de algum período até razoável ou longo, sem necessariamente um pastor, e ela continua de pé. Porque esses irmãos continuarão cuidando da igreja, mediante os seus dons, a sua maturidade, convidando pessoas para ajudá-los, buscando ajudas, porque eles não são vaidosos, são maduros. Agora, quando há um pastor, que nem Paulo, extraordinário, numa igreja que nem a igreja de Corinto, vai ter muito problema, porque esse grupo de irmãos carnais sempre vão viver ou em briga, ou em disputa, ou em vanglória, fazendo as coisas para si. E o melhor dos pastores muitas vezes não tem êxito como deveria numa igreja assim. Então guarde isso no coração, irmãos. O que determina uma igreja madura não é necessariamente apenas o seu pastor, mas é a maturidade da igreja, tá bom? E essa igreja que é de Filipenses era uma igreja muito madura. Foi ganha por Paulo e continuou crescendo no evangelho. E continuou se doando. E Paulo, mesmo preso, eles continuavam agora, olha só que interessante, eles não ficavam assim para Paulo. Paulo, você está preso, quem vai pregar para nós, Paulo? Paulo, você está preso, você não vai vir nos visitar, Paulo? Me dá, me dá. Eles não faziam isso para Paulo. O que eles fizeram? Paulo está preso? Eles disseram, Paulo, no que nós podemos ser útil? Está aqui, Paulo, uma oferta de amor. Paulo, o que a gente pode fazer? Percebam, irmãos, que Deus faça-nos ser como igrejas de Filipenses. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Que assim seja, amém. Amém. Então vamos lá. Amém. Continuando aqui, nosso slide. Pastor Johnny, leia para nós. A igreja de Filipos. A igreja de Filipos. Eram extremamente pobres, segundo a Olha, pode, desculpa, pastor. Coríntios 8, do 1 ao 2. Eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 8, 1 ao 2. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, que inclusive temos Tessalônica e Bereia também. No meio das mais severas tribulações, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Agora, Paulo não está dirigindo-se às três igrejas, porque as três igrejas não necessariamente socorreram Paulo na prisão, mas foi a igreja de Filipos. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, são dos lugares mais improváveis que vêm as histórias de amor mais significativas. Deus seja louvado. Continua, pastor, por favor. Perfeito. Foram perseguidos por causa de Cristo. 1:28. Era uma cidade onde havia o culto ao imperador, que se fazia passar por Deus e Senhor.
Paulo anuncia o evangelho. 2 pontos aí. Acho que é isso mesmo, né? Paulo anuncia o evangelho. É em nome de Jesus que vem a libertação. Nome que está acima de todo nome e em nome do qual se dobre todo o joelho. Capítulo 2, do 8 ao 11. Atacados por falsos mestres. Capítulo 3, verso 2 e 3 e 17 a 18. Sua unidade estava ameaçada pelo desentendimento entre duas mulheres influentes. Capítulo 4, verso 2 e 3. Ou seja, alguns falsos mestres passaram por lá. Paulo faz menção. E aqui, o único problema de fato que a igreja tinha, porque percebam, falsos mestres atacaram, veio alguns ensinos heréticos, mas possivelmente eles foram cuidadosos. Agora, olha que interessante esse outro texto. O único problema que essa igreja passava e enfrentava, de fato, eram essas duas irmãs. Elas tinham um problema de relacionamento. E Paulo, pastor, só tinha duas irmãs, só. Mas Paulo precisava se preocupar, claro, irmãos. Pouco de fermento leveda toda a massa. Duas irmãs pode acabar com uma igreja, entendeu? Então, esse era o problema dessa igreja. Tá joia, meus irmãos? Vamos ler aqui, 3, 2 e 3. Deixa eu só ler rapidinho. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam mal. Cuidado com os falsos, com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. E aí, ou seja, dá para ver que a ideia dos judaizantes também alguém estava cirandeando por lá. E Paulo já repreende eles, tá bom? E o 17 e o 18 diz, né? Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Em outras palavras, ele estava dizendo, irmãos, aqueles que dizem que são, mas que vivem contra, são inimigos de Cristo. Não deem exemplo. Sigam o meu exemplo. E aí eu pergunto, eles seguiram? Claro. Eles tinham a Paulo como esse mentor que cuidava das suas almas. Eles não eram ovelhas arredias, tá bom, meus irmãos? Eles eram ovelhas ensinadas. E as duas irmãs? Paulo vai até elas com muito carinho e muito amor e também chama a atenção. O que eu rogo a Evoque, aí também a Sintique, é que vivam em harmonia no Senhor. Por quê? Porque possivelmente elas se galfinhavam. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida, ou seja, são duas irmãs, mas elas não estão em harmonia. E aí, pastor? E a harmonia? Irmão, esquece, não tem harmonia, tem algum problema. E se tem algum problema, a gente tem que medicar na altura do Evangelho, tá bom? Continuando. Amém. Pastor, por gentileza. A autoria. Paulo, o autor, não há grandes discussões entre os estudiosos quanto à sua autoria. Fortes indícios internos autobiográficos confirmam sua autoridade. Capítulo 3, verso 4 ao 7. Foi o fundador dessa igreja por ocasião de sua segunda viagem missionária, a primeira a ser estabelecida na Europa, Atos 16. Lá pelos meados do segundo século, Policarpo escreveu aos Filipenses dizendo: Paulo, estando ausente, escreveu-lhe cartas. Ou seja, tanto os textos internos, quanto a tradição, quanto Policarpo também, que é a tradição da igreja, um dos pais da igreja, vai afirmar a autoria. Local e data. Data e local. Foi escrita por volta do ano 61 d.C., quando o apóstolo estava preso provavelmente em Roma. Alguns eruditos acreditam que Paulo estava preso em Éfeso, outros afirmam que aconteceu em Cesareia. A expectativa de Paulo de uma iminente libertação diminuiu seriamente a hipótese da prisão em Cesareia. Dá uma pausa aqui, pastor. Sempre se teve por
ensino geral que realmente foi de Roma que Paulo escreveu. Alguns estudiosos vão defender de Éfeso. Quando nós começamos a ler os livros textos, destaca-se um pouco isso. Pastor, tem um pouco de fundamento? Olha, irmãos, pode ser que tenha sido de Éfeso. Eu acredito ter sido de Roma, Mas, agora, e de Cesareia? Não, Cesareia é mais difícil a possibilidade. Uma coisa é fato, é a carta da prisão. E Paulo, como ele ficou preso em Roma com soldados e etc e tal, possivelmente ele escreveu de lá, tá bom? Continuando, por favor. Beleza. A interpretação histórica da prisão em Roma corresponde ao tempo de prisão domiciliar vivido pelo apóstolo, que foi registrado em Atos 28, do verso 14 ao 31. Quando Paulo escreve aos Filipenses, não estava em uma masmorra ou calabouço, como ocorreu em Mamertina, por ocasião da sua segunda prisão em Roma, quando escreveu sua segunda carta a Timóteo, mas em uma casa alugada, sobre a contínua guarda de oficiais romanos. No capítulo 1, verso 13, é mencionado isso. Paulo, quando ele está preso em Roma, então tem essas duas características. Na primeira prisão, ele fica literalmente preso. Seria mais ou menos como você não deve sair daquela casa, você está num período de julgamento, de avaliação. Então, havia escaladas de prisões, não era necessariamente num calabouço, né? Porque Paulo ele passa por essa prisão e depois ele tem um período de liberdade, depois ele é prisionado de novo e aí ele fica num outro tipo de prisão. Então, aqui a gente vai ler um pouquinho mais. Aqui a hipótese, né, da prisão em Éfeso, eu achei bem interessante. Só leia para nós aqui a primeira ponto. Joia. Hipótese de Éfeso. A hipótese de prisão em Éfeso está ganhando terreno entre os estudiosos, principalmente devido aos seguintes argumentos. Pode ler para nós, pastor. Somente os textos, não precisa citar os versículos. Quem quiser depois pode verificar lendo os versículos. A plausibilidade de um aprisionamento em Éfeso, evidência encontrada em inscrições da presença de um destacamento da guarda pretoriana, como também de membros da casa de César, em Éfeso, anteriormente explicada como prova irrefutável de origem romana. Dá uma pausa aqui. Antigamente se tinha a única opção que era em Roma, porque falava o seguinte: não tem guarda pretoriana em Éfeso, mas segundo a arqueologia se descobriu. E aí pode então dar a ideia de que, quem sabe, Paulo, em virtude desses textos de 1 Coríntios e 2 Coríntios, quem sabe ele ter ficado preso também em Éfeso durante o período. Eu acho um pouco mais improvável, mas são teorias que antes eram irrefutáveis, mas agora já não são mais. Pastor, isso muda alguma coisa? Não, meus irmãos, isso daqui é só informação acadêmica, é importante, porque quanto mais detalhes e descobrirmos, isso é melhor, né? 3. Perfeito. A afinidade de Filipenses com cartas anteriores de Paulo, isto é, Romanos e 1 Coríntios. A maior facilidade com a qual as comunicações se dariam com os filipenses, de Éfeso a Filipos, era uma viagem de 7 a 10 dias, enquanto que de Roma a Filipos envolvia uma viagem por terra, totalizando umas 800 milhas, mais de uma travessia por mar, que deveria ser suspensa no inverno. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Então, se fosse realmente de Éfeso, era mais próximo. No entanto, irmãos, vocês podem ver que Epafrodito quase morre. Então, é uma questão assim de, será que foi mesmo Éfeso ou será que foi Roma? Bom, seja onde for, essa igreja amava tanto Paulo que ia atrás de Paulo para cuidar de Paulo. Guarda isso, meus irmãos. Uma igreja madura cuida dos seus líderes. Uma igreja carnal despreza os seus líderes. Isso é muito forte, irmãos. Muito forte. Continua, pastor, por favor. Perfeito. O declarado propósito de Paulo de prosseguir para o oeste, o que se
A prisão foi em Roma, teria sido devido aos seus planos de tornar a visitar Filipos, depois de recuperar a liberdade. Joia. E aqui, pode continuar lendo, pastor? Sim. Evidências da prisão de Paulo. Alusão à guarda pretoriana, alusão à casa de César, esperança de liberdade, possibilidade de pena de morte. Ou seja, ele tinha esperança, mas ele não ficava declarando fé burra. Em nome de Jesus eu vou ser liberto. Em nome de Jesus eu não aceito. Paulo fazia isso? Ele tinha esperança. E ele usava o quê? Ele usava de uma fé inteligente, bíblica e racional. Olha, se Deus me permitir a liberdade, glória a Deus. Se não, eu estarei com ele. Mas tem a possibilidade da pena de morte. Eu repreendo a morte. Paulo, ele sabia lidar com as circunstâncias da vida, irmãos. É isso que o evangelho me apaixona. A gente segue a fé, mas quando nós não temos ali uma resposta, nós não precisamos praticar um culto, uma hostilidade à razão. Nós não precisamos... agora eu estou em crise, porque a gente não vai saber de muita coisa. Nem na vida normal a gente não sabe de muita coisa. Então, Paulo aqui mostra como que a gente tem que ter uma condução saudável, com fé e com as dificuldades da vida, né? Tá bom? Propósitos da igreja, pode ler para nós, pastor? Perfeito. Objetivo principal: agradecer de maneira fraternal e formal a generosidade e amor dos irmãos que cooperaram com as necessidades pessoais e ministeriais de Paulo em Roma. Além disso, Paulo aproveita a oportunidade para... Dá uma pausa, por favor, aqui, pastor. Uma coisa que eu acabei não lendo para vocês há pouco, lá no texto de 2 Coríntios, quando eu li, olha só que interessante, lá no capítulo 8, 2 Coríntios, versículos de número 2 e 3, no finalzinho do 3, diz o seguinte, ó, no capítulo 3, ó. Pois dou testemunho de que eles deram tudo o que podiam, lembrando que eles eram pobres, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Ou seja, não foi porque eles estavam querendo a prosperidade tal, porque fizeram a campanha e tal. Eles deram porque não, vamos cuidar de Paulo, porque Paulo, vivo, ele vai pregar para mais gente alcançada, o reino dos céus ganha. Não era aquela vaidade, não vamos separar Paulo, não, eu vou guardar aqui para o meu filho, porque o meu filho vai ser o pastor. Eles eram altruístas no reino. Deus seja louvado. Desculpa, irmãos, continue aqui, o segundo ponto. Queria deixar esse destaque aqui desse versículo que eu acabei, não tinha lido. Pode ler, irmão? Joia. Além disso, Paulo aproveita a oportunidade para encorajar a igreja em Filipos a se manter firme e inabalável, mesmo diante das mais severas perseguições. Recomendar ao ministério os jovens servos Timóteo e Epafrodito, advertir os filipenses e demais igrejas contra os judaizantes, os legalistas, e antinomistas, libertinos, e místicos, defensores de uma espécie de espiritismo judaico, que tentavam corromper a sã doutrina cristã. Dá uma pausa aqui, pastor, por favor. Antinomismos, libertinos, ou seja, a graça pode tudo. Fica tranquilo. Aí uma colônia romana, estão falando que César é o Senhor? Tá bom. Fala que César é o Senhor. Aí vocês não morrem, não sofrem, continua negociando e depois vai para a igreja. Pô, se vocês quiserem também, tem as saunas romanas aí. Não tem problema não. Paulo vai entender. Afinal de contas, é uma colônia romana. Tá entendendo, irmãos? A gente não pode nem para o extremo do legalismo, da religiosidade, nem para o extremo do antinomismo, que é a dos libertinos, que usam da graça como se ela fosse barata. E nem do discurso do místico, que é aquela questão de espiritualidade meia misturada. O evangelho ele é um evangelho sem mistura. A gente não precisa de enfeitar o pavão. Jesus nos basta, a santidade nos basta, a Bíblia nos basta, a igreja nos basta, a oração nos basta, o jejum nos basta, e a gente só precisa de um público, de uma pessoa que é Deus, vivendo simplesmente uma igreja, sem
se Deus quiser que a nossa igreja seja extraordinária, Ele vai nos usar para isso. Senão, vamos ser uma igreja muitas vezes regadas de lutas, mas repleta de unção e graça. Tá bom? Guardem isso. Essa carta é muito, como eu disse, eu sou apaixonado por ela, né? Desculpem minha empolgação, tá? Continua, pastor. Imagina, benção. Estimular os relacionamentos fraternais, sérios e permanentes a partir de um caráter humilde, com um indestrutível senso de unidade. Joia. Aqui Paulo está falando sobre essa humildade. Deixa eu ensinar uma coisa que é uma pérola do capítulo 2. Quando fala de Jesus, que ele se humilha diante de Deus e Deus o eleva a um ponto, a um posto acima de qualquer outro. Eu quero até simplesmente rapidinho ensinar isso para vocês. Paulo aqui em Filipenses 2, quando ele fala que ele se esvazia e torna-se servo de Deus, humilha-se e tal, e por isso Deus o exalta e o coloca dando o nome acima de todo nome. Guarde essa máxima, irmãos. Capítulo 2 de Filipenses. O que nos dá poder não é o conhecimento. O que nos dá poder é nos submeter. É por causa da humilhação que Jesus fez ao Pai que o Deus o exalta. Quer conhecer um cristão poderoso? Ele é submisso àqueles que Deus o colocou sobre a sua vida. Essa igreja ela é poderosa porque ela era submissa a Paulo. Quer conhecer uma pessoa que segue os passos de Davi? Mesmo tendo um Saul como líder, Davi sabia se posicionar adequadamente diante deles. Então essa é uma regra para a vida cristã. O poder espiritual é alcançado pela submissão. Quer conhecer uma esposa que tenha poder no lar? Ela é submissa ao marido. Quer conhecer o marido que tenha poder na sua vida? Ele é submisso aos seus líderes, inclusive aos pastores. E essa é uma regra para a vida, irmãos. O poder é dado àquele que é muito submisso. E não é aquele que tem muito conhecimento. Guarda isso. Paulo, ele mostra, né, aqui no capítulo 2, essa humildade de Cristo como exemplo para nós. Porque Cristo se submete ao Pai e por isso o Pai dá a Cristo um poder, um nome sobre todo nome e todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Por quê? Porque ele se submete ao Pai. Se muitos cristãos soubessem que o poder é adquirido pela submissão, eles seriam submissos só para obter poder. Mas a submissão, irmãos, e a humildade só cabe em um único lugar, que é numa vida quebrantada e num coração humilde. O arrogante não sabe viver com a submissão e muito menos com a humildade. O soberbo detesta a submissão e detesta a humildade. Por isso que não tem poder nenhum, tá bom? Então fica aqui mais essa lição para vocês, tá joia? E aqui o esboço, né, a unidade cristã. Saudação, oração, Cristo glorificado, a unidade e a mansidão de Cristo, avisos, exortações e saudações. Aqui é um tipo de esboço. Como eu disse há pouco para vocês, aquela aula que eu aprendi no livro Seja Alegre, de Warren Wiersbe, ele vai trabalhar também outro esboço. Cada teólogo vai ter o seu esboço, tá bom? Mas a mensagem principal é a unidade cristã deve ser mantida a todo custo. O versículo em destaque é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? Então são textos, são versículos, são esboços que cada pastor, cada teólogo vai ter o seu destaque, tá bom? Obrigado, pastor Johnny. Agora leia para nós, Júnior, por gentileza, teologia básica. Júnior? Não estamos te ouvindo, se você tiver. Teologia básica. Está bloqueado, isso. Desbloqueou. Incentiva a alegria, Joia. alerta quanto ao perigo que a igreja estava enfrentando, quebra da unidade e comunhão da igreja, as heresias doutrinárias. Então, uma síntese do que eu venho falando, né? Há pouco. Incentivo à alegria, pode ler para nós. Quais os motivos para a alegria de Paulo? Estava preso por pregar o evangelho, preso injustamente,
Escreve a carta da sua prisão, não tinha uma residência fixa, não tinha sustento definido. O segredo. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em toda circunstância, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, 11 ao 13. Esse versículo que é tirado de contexto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Virou um jargão positivista, confessional. É lindo essa palavra. Mas se a gente não entender que o contexto dele é esse, ele fica totalmente sem propósito. Quando a gente entende o contexto, ele recebe essa beleza. Irmãos, olha que interessante, né? Paulo, ele demonstra com a vida dele que ele é a prova viva daquilo que Jesus Cristo prometeu. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Cristo disse, conhecereis a verdade vos libertará. Num primeiro momento, parece que Paulo, quando ele está passando por todos esses dilemas da vida, parecem que os textos e as promessas de Jesus não estão se cumprindo na vida dele. Mas Paulo é a grande tese em vida de que, sim, todas as promessas de Jesus estão se cumprindo na vida dele. Porque nem as circunstâncias, nem as coisas, nem as pessoas, nem o futuro, que era incerto e possivelmente a própria morte, roubava a alegria de Paulo, roubava a esperança de Paulo, aniquilava Paulo ou paralisava Paulo. Paulo é a grande tese de que o Evangelho de Jesus ele é transformador na vida daquele que crê, indiferente do momento que ele passa. E Paulo acaba sendo um grande exemplo para essa igreja e para todos nós, de que realmente Jesus, ele é o nosso tudo, ele é o nosso maior tesouro. E ele, tendo ele, nós temos tudo. Paulo demonstra com a sua vida que ter Jesus é ter tudo. Ter Jesus é ter paz, ter Jesus é ter salvação, ter Jesus é ter amparo, socorro, ter Jesus é ter bálsamo, mesmo sofrendo. Ou seja, essa carta, da forma que ele escreve, dando exemplo de si nas entrelinhas, é maravilhosa. Podem ver que essa carta acaba sendo quase que uma autodefesa de Paulo, sem ele querer se defender. Isso que é mais lindo. Paulo não está se defendendo. Mas ele acaba mostrando, olha, tá tudo bem, viu, gente? Eu estou bem, porque se eu partir, com Cristo estou, que eu almejo. Mas se eu ficar, eu continuo pregando, que é o que eu também almejo. Agora, eu não sei o que eu escolho. Uma coisa eu sei, eu sou dele e ele é o meu tudo. Então, puxa, é magnífica essa carta. Magnífico pela obra de Paulo, magnífico pela postura da igreja, magnífico pelo cuidado da igreja, magnífico pela alegria de Paulo com a igreja. Ou seja, eu particularmente vejo essa igreja como um presente para Paulo. Sabe, irmãos, nós pastores, guardem isso no coração de vocês. O pastorado ele é muito árduo. Começando na nossa própria família, porque pode ver Jesus, ele dizia que o profeta não tem honra na sua casa. Pode ver que Jesus, ele, enquanto fazia os seus 3 anos de ministério, seus próprios irmãos não o apoiavam. Jogaram ele na boca dos leões, ali perto de uma das festas, quando diz, se você quer se revelar para as pessoas, mostra que você está diante de todos. E o texto sagrado mostra que eles estavam dizendo aquilo, não porque eles estavam querendo ajudar Jesus, mas porque eles estavam indo contra Jesus e queriam realmente ver o fogo pegar em Jesus. Era essa a palavra. Então, o ministério ele é árduo. Quantas são as vezes que a gente cuida de pessoas, como Paulo cuidou da igreja de Corinto, e elas nos traem. Paulo foi traído. Mas essa igreja foi para Paulo esse lenitivo. O que é um lenitivo? Na farmacologia, lenitivo é quando você está com uma prisão de ventre imensa, você não está conseguindo com aquela cola, toma um remédio e se sente aliviado. Na irmandade é curativo. E podem ver, irmãos, um amigo para nós é um lenitivo. Um verdadeiro amigo. Um companheiro leal.
uma família estruturada, são lenitivos. Para Paulo, essa igreja era o grande lenitivo. Ele está na cadeia e de repente ele chega, vê Epafrodito vindo e ele fica, mas se Epafrodito, ele conta, olha, eu quase morri. Ele fala, pelo amor de Deus, mas por que você veio aqui? Aqui são dramaturgias minhas, tá? Acréscimos meus. Não, eu vim trazer uma oferta, porque eu não sei se está precisando de alguma coisa, mas, irmão, perceba, irmãos, então, para Paulo, essa carta era tão importante. Então, quando ele vai escrever ali para eles, o Espírito Santo está guiando Paulo, mas o Espírito Santo está colocando algo em Paulo diferente das outras cartas. É uma carta que passa pelas entranhas do contentamento de Paulo. É como se o Espírito Santo estivesse dizendo para Paulo, olha, Paulo, o fruto do seu trabalho você está colhendo. Está colhendo e nem imagina que está colhendo. Tem uma igreja que não cessa de orar. Eu sei que você já sabia que eles cuidavam de vocês, mas eles te amam. Sabe, irmãos, eu aprendi com o professor Fabiano uma frase que não é dele, mas ele citava, e eu aprendi, eu gosto de usá-lo, que é, o amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. Muitas vezes a gente demonstra muito amor. Oh, meu irmão, você é precioso, tal, fulano, você tá não sei o quê. Mas, de fato, na prática, na vida, o amor é o que o amor faz. Ponto final. Porque eu posso até dizer, falar, mas se eu não tenho essa obra, não é amor de verdade. Então, essa carta, quando Paulo demonstra e fala a eles, Paulo está só ratificando o amor que durante toda a vida ele teve. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está mostrando também o amor deles pelo cuidado que eles tiveram com Paulo. Então, que Deus realmente coloque esses lenitivos na nossa vida, porque não tem coisa mais agradável do que termos pessoas leais ao nosso lado. E eu gostaria agora de parafrasear com aquele clássico de John Bunyan, Peregrino, né? Clássico de John Bunyan, o Peregrino. O Peregrino, ele tinha uma pessoa que sempre o socorria, que era fiel. Quando o Peregrino estava passando os momentos mais difíceis, fiel aparecia para ajudá-lo. E por causa de fiel, cristão, que era o Peregrino, conseguia chegar no seu destino. Que Deus possa preparar coisas assim também para nós. Porque essa igreja aqui realmente passou pelas entranhas de Paulo, mas foi, sobretudo, um presente do trabalho de Paulo. Isso é fantástico, irmãos. Talvez seja o motivo, assim, que eu me empolgo tanto. Porque, irmãos, olha, desculpem as minhas ênfases, né? Eu acredito tanto na igreja apostólica. Eu acredito tanto que a igreja de Jesus, em qualquer lugar do mundo, pode viver esses princípios, indiferente da sua riqueza, pobreza, conhecimento. Eu acredito tanto que o corpo de Cristo pode ser um corpo de Cristo tão entregue, ministros tão entregues quanto Paulo, igrejas tão entregues quanto essa comunidade. Porque quando eu vejo essa comunidade com Paulo, eu vejo mais ou menos o que acontecia na igreja de Jerusalém, com os 12 e com aquela igreja de Atos 2. Uma igreja que se doava, uma igreja que... Eu acredito tanto nisso, nessa igreja primitiva, laboriosa, poderosa. Então, fica aqui, né, esse alento no coração dos irmãos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Continuando aqui o nosso slide. Antes de compartilhar mais uma vez, né? Querem comentar alguma coisa, irmãos? Porque muitas vezes, sabe, irmãos, a gente cobra muito, né, da nossa igreja, cobra muito do nosso pastor, mas a gente não se cobra. A gente fica assim, não, porque fulano, porque Beltrano, você viu? Tá tudo desviado, tal. Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? O que eu faço pela minha igreja? O que eu faço pelo meu apreço? Irmão, quando eu me converti, eu lembro como hoje. Eu era novo convertido, tinha menos de um ano. E eu soube que o meu pastor, ele não tinha um salário da igreja. Eu fui pegando todos os diáconos da igreja. Falei, escuta, por que vocês não dão um salário, pastor? Ah, porque então me dá uma justificativa. Porque eu aprendi que a gente tem que dizimar. A gente está dizimando.
a igreja tem um prédio próprio, o pastor paga aluguel. E vocês não dão salário pro pastor? Eles ficaram todos desengonçados. Eu fui, irmãos, eu me converti com 17 anos, tá? Falei isso aos líderes da igreja com 18 anos de idade. Um menino. Eles ficaram todos perdidos, porque eu já trabalhava, eu me bancava, e eu vi o meu pastor que não tinha um sustento. Ele tinha mal uma aposentadoria que não pagava direito às contas. E ali, eu lembro que depois de um tempo fizeram uma reunião e me chamaram para participar das finanças. Eu falei, pelo amor de Deus, pastor, eu não quero saber disso daqui, não. Aí depois, com os anos, eu entendi. Porque eu era o novo convertido, eu era dizimista. E eu era o novo convertido preocupado com a saúde financeira do pastor e com a vida financeira do pastor. E o pastor viu em mim o que ele não via em muitos obreiros, já velho, carrancudo. E aí eu falava, não, pastor, não quero estar participando. Não, eu quero que você participe. Porque eu não deixava de dizimar. Porque meu foco era ajudar a igreja, era ver o pastor bem, a família bem. E aí começaram a dar uma ajuda para o pastor. Mas percebam, irmãos, tem coisas que são tão normais. Isso é saudável. Você não precisa lutar pelo salário do pastor porque você está almejando um cargo na igreja. Isso daí é interesse, isso é mesquinho. Não, eu vou ajudar o pastor porque ele vai me entregar a liderança dos jovens. Eu vou ajudar o pastor porque ele vai me entregar. Isso é diabólico, isso é mercado. Isso serve para o mercado, trabalho. Para a igreja isso não serve. Então, eu vejo nessa igreja essa doçura, que deve ser assim entre filhos. Um filho que ama os pais e trabalha, ele ajuda os pais. Os membros que amam o pastor, eles chegam junto na igreja. O pastor não precisa ficar dando trabalho e pedindo dízimo, vízimo, trízimo. Né? Não precisa. Mas percebe, a gente vive essa relação de troca. Isso é diabólico, irmãos. Para o mundo isso é útil. Para a igreja isso é péssimo. Então, por isso que eu deixo assim essas minhas ênfases, porque essa carta aqui, irmãos, eram cristãos que amavam. E por se amarem a Deus e o próximo, eles se cuidavam mesmo numa colônia romana perturbada, opressora, e não desistiam de Cristo, e não desistiam dos seus. Então, guardem isso, sabe, irmãos? E eu fico aqui, muitas vezes, com o coração dividido, muitas vezes, quando eu vejo pastores interesseiros, obreiros interesseiros, ministros interesseiros, só fazem por troca. Isso é uma praga, irmãos, é praga. A igreja tem que ser doadora, altruísta, e é assim que eu penso e quero deixar, sabe, se eu pudesse arrancar parte do que eu penso e do que eu sinto e dar para vocês, é o que eu faria, e não só para vocês, mas para a igreja. Porque é assim que eu vivi a vida toda. Deixa eu dar um último testemunho. Eu não comento sobre isso. Pouco tempo depois, que eu já estava no seminário, essa nossa igreja, ela implodiu, por causa desses próprios obreiros egoístas. Me lembro como hoje. Fizeram uma baita confusão na igreja por causa de uma linha telefônica. E eu fui falar com o pastor e ele achava que eu estava com esse grupo. E eu falei, não, pastor. E o pastor já estava tão cansado, o coitado, que ele não teve resiliência. E ele também nem soube me escutar. Eu era um garoto, nessa época eu tinha 23 anos de idade. Estava tentando resolver problemas da igreja. Por causa de uma linha telefônica, irmãos. Naqueles dias, há 30 anos atrás, uma linha custava o preço de um carro. Tudo bem. Mas, irmão, vamos lá. Uma igreja se dividir por causa de um carro. Isso é do diabo, irmãos. E eu lembro que fizeram uma assembleia. Foi um pandemônio, irmãos. Foi uma coisa horrorosa. A pior assembleia da minha vida. E esse mesmo grupo, que era o grupo que vou apelidar de doninhos da igreja, que o pastor achava que eu estava com eles, no final de tudo, eu fiquei apagando fogo, a assembleia toda. Foi um terror. E eu lembro como hoje, irmãos. Eu cheguei, peguei na mão de cada um desses e falei, deixa o pastor, não vou fazer confusão. Mas foi uma confusão. E pus o grupo para fora. E aí esse grupo chegou para mim e falou assim, não, porque não é certo, o grupo maior ficou aqui e o pastor ficou com o grupo menor. Eu falei, irmãos, deixa o pastor. Deixa o pastor. Vocês não estão concordando com o pastor? Vamos sair todo mundo. Mas não vão fazer confusão no pastor. E ali apaziguei. E eu lembro como hoje, Deus me deu tanta autoridade. Eu tinha por volta de 23 anos de idade. Ou não, menos.
Eu casei com 23, tinha 22 anos de idade. 21 e pouco, 22. Foi quando aconteceu isso. Porque foi próximo eu fazer 22 anos. Isso. Eu lembro como hoje, irmãos. Eu falei, não, deixa o pastor. Vocês tentaram falar, só que eu não tinha muita maturidade. Eu não enxergava que eles eram os donos da igreja. Eu digo isso, irmãos, uma igreja linda acabou por causa de besteira, por causa de doninhos. Então, quando eu falo tudo isso, e agora só resumindo o desfecho, esse grupinho depois montou uma igreja, pediram para eu ficar com eles, eu orei e Deus falou não, e eu não fui. E eu fiquei sem igrejas. Foi um período horrível da minha vida. E sabe o que eu fazia nesse período sem igreja, irmãos? Sabe o que eu fazia? Eu já estava no seminário. Eu dizimava na igreja dos irmãos. Eu ia lá na igreja, por exemplo, pastor Johnny, vai ter culto domingo? O que eu propus no meu coração? Eu estou sem igreja. O pastor não me entendeu quando eu fui falar com ele. Ele achou que eu fazia parte do grupo. Eu estava tentando, sabe, ser um mediador, mas ele não me entendeu. E eu fiquei com o meu coração partido nessa situação. Ele falou, vou dar um tempo para o pastor para ele depois... né, para a gente voltar a ter um contato. E eu lembro como hoje. E aí, pastor? Estou falando isso, irmãos, de entrega à causa, o amor à igreja, porque nesse período, como que eu ia dizimar se eu estava sem igreja? Era bem simples. Eu estava num seminário lá na Batista do Povo. Muitas vezes eu não tinha para onde dar, dizimava na Batista do Povo. Outras vezes que eu ia na igreja, por exemplo, do pastor Johnny, dizimava na tua igreja. Era um mês, falava, eu vou lá e vou dizimar. Procurava saber a igreja séria. Irmão, amor à obra, o dízimo não tem nada a ver com a igreja, o dízimo tem a ver com Deus. A nossa entrega tem a ver com Deus. A minha devoção e os meus dias de culto tinham a ver com Deus. O que eu propus no meu coração? Domingo é dia de cultuar, não importa onde. Eu saía catando lata. Falava, não, esse domingo eu vou aqui, ou no outro eu vou lá. Eu falava, não vou parar. E foi assim que Deus me trouxe para Ferraz e me trouxe para a Igreja Batista Missionária. Por isso que eu digo assim, se eu pudesse compartilhar um pedaço do que eu sinto e desse para vocês, é o que eu faria sem medo de errar. Por isso que eu vejo nessa igreja, essa igreja laboriosa, que cuida. Depois disso eu tentei, até para explicar para vocês, procurar o pastor, mas ele ficou bravo comigo. Ele me maltratou um pouco pelo telefone. E ali eu fiquei tão... Foi uma das piores coisas da minha vida, né? Poder ter se afastado dessa pessoa que eu tanto amei e porque ele não me compreendeu. Foi uma arapuca daquelas... Pensa, irmão, sabe o balaio do gato mesmo, do capeta, uma coisa bem feita do diabo. Na minha opinião, os donos da igreja, né? Na minha opinião. O pastor também tinha os seus defeitos, como todos nós, irmãos. Se eu for na igreja do Júnior, eu vou descobrir defeito. Se eu for na igreja do pastor Johnny, que é do nosso querido pastor Saulo, vai ter defeito. Não tem igreja perfeita, irmãos. É só eu olhar para os defeitos e potencializar os defeitos. Na minha igreja tem defeito. É só potencializar. Agora, o que eu quero não é que você simplesmente aponte o defeito, é que vocês me ajudem a solucionar os defeitos. Isso é irmão que ama. Porque apontar, qualquer besta aponta. Solucionar, só alguém entregue, que ame e que é consagrado, né? Então era isso que eu tentei fazer com o pastor, mas ele não me entendeu. E olha, foi uma perda, foi uma das perdas mais... Porque eu tinha o pastor como meu pai. Um paizão para mim. Pra vocês verem, né, desde quando eu me converti, ele me chamou para participar de coisas. E eu falei, não quero isso. Não queria cargo de liderança, só queria ser um servo e ser fiel. E olha, como eu louvo a Deus pela vida do pastor Orfeu, porque ele sempre foi. Mesmo a gente logo depois que eu me casei, vim para cá e eu falava para a Lídia. Aí ele foi morar em Bauru. E eu falava para a Lídia, amor, uma hora eu quero ir lá em Bauru vê-lo. E quero trazê-lo para vir aqui na nossa igreja. Mas Bauru era muito longe. Então eu não consegui organizar minha agenda. E depois de algum tempo eu soube que ele morreu. Nossa, irmãos, foi a pior coisa da minha vida. Não ter me despedido dele. Só para vocês terem uma ideia. Até hoje eu sonho com ele. Sonho, abraçando, beijando, cantando. Choro, irmãos, quando eu vejo ele nos meus sonhos. Pra vocês verem o amor e a gratidão que eu tenho por aquele pastor e por aquela igreja. E eu sei que eu vou vê-lo no céu junto com a irmã Eleonor. E eu só lamento, né? O último sonho que eu tive, eu não tive com ele, eu tive com o filho dele. Que eu abraçava o filho dele, o Omar. Eu falava, Omar, como eu não abracei teu pai? Me perdoa, Omar. Olha, nossa, eu chorei a noite toda, até emocionado. E eu falava, Omar, teu pai não me compreendeu, Omar. Eu queria ajudar, não queria atrapalhar. Porque, de fato, eu só fui falar para ele, né, no dia lá, um dia que antecedeu
aquela assembleia tumultuada. Eu falei, pastor, deixa eles comprar o telefone, deixa eles fazer o que eles quiserem, não liga não. Deixa. Tipo assim, sabe, irmãos, tem hora que o pastor, ele dá um pouco de pano para manga, porque sabe que quando o obreiro é perturbado, a gente tem que dar pano para manga, para ele se perder com a manga, entendeu? Aí depois a gente vai lá e fala, eu não falei para você? A gente não fala, né? Mas dá para vontade de falar, eu não falei para você, seu perturbado, que você estava me azucrinando, seu besta, fez contenda, fez. Agora aprende. Não é, é verdade, dá vontade de falar isso, tá bom, irmão, mas eu não falo, né? E então eu estava querendo dizer para ele, deixa, pastor, deixa eles, porque eu vi que o negócio estava muito confuso e o pastor não estava sabendo gerir. E o pastor, ele não era um bom administrador, não é que ele era ruim, mas esses irmãos, eles eram os doninhos da igreja, porque era um grupo de irmãos de liderança que eles queriam controlar o caixa, queriam controlar as coisas. Tolíssimos, por causa de dinheiro, entendeu? Tolíssimo, a igreja linda se acabou por causa disso. Bom, cada um seguiu o seu rumo, Deus escreve as suas histórias, e aqui estamos. Mas uma coisa eu digo, né? E até falou nesse meu último sonho, mas como eu chorei abraçando o Amar, que era o filho mais velho dele. Como eu chorava. Eu acho que eu chorei a noite toda, de fato, né? Porque eu acordei assim, meio ofegante. Né? Para vocês verem, são coisas da vida, né? Então, desculpem meus desabafos, mas eu quero deixar essa flecha no coração de vocês. Amem, amem. O amor é o que o amor faz. Amem. Não só digam, amem, cuidem, zelem. Zelem da igreja, zelem da família, zelem do pastorado, zelem. Porque tudo isso a gente vai ser recompensado por Deus. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Vamos lá para o slide, senão eu não vou acabar esse slide. Vamos lá. Quanto à quebra da unidade, leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Por que essas coisas dentro da igreja? Ambição e vaidade, egoísmo, queixas e discussões. O segredo. Contra ambição e vaidade, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Contra o egoísmo, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Contra as queixas e discussões, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Façam tudo sem queixas nem discussões. Olha aí, ó. Se naqueles dias nossa igreja tivesse gastado tempo com isso, seria outra coisa. Agora, olha que interessante aqui, irmãos. A gente tem que considerar os outros maiores do que nós. Mas olha aqui, ó. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Um egoísta desenfreado, e até isso ele vai deturpar, porque ele vai falar assim, tá vendo, pastor? Então o pastor tem que ceder para mim. Ele vai tentar, por meio de persuasão, manipular a liderança. Lembrem disso, irmãos. Clareza de papéis. Pastor é pai, pastor é guia, pastor é líder, e não é para ser liderado. No momento em que eu, com os meus argumentos, inflamo os outros para que o pastor faça tudo o que quer, eu já estou querendo quebrar o papel de submisso para aquele que lidera. E aí onde entra quebra de papéis. Então também seja forte, porque Paulo era uma pessoa convicta. Ele tinha em vista os outros, mas ele sabia do seu papel. Qual era o papel dele? Ser pastor, ser líder, ser evangelista, e ele não deixava com que uma pessoa que tivesse um argumento melhor do que o dele, dobrá-lo, porque tem hora que as pessoas querem fazer isso. Muitas vezes é uma mulher que tem mais persuasão do que o marido, ela fica sempre quebrando os princípios por causa que ela tem uma persuasão. Então a gente tem que ser firme nisso. É um filho muito inteligente que nos persuade. Meu irmão, a gente é pai. Pai é pai, filho é filho, cada um no seu lugar. Tá bom? Então, alerta quanto aos falsos mestres. Leia para nós, pastor Johnny. Joia. A heresia doutrinária. A igreja estava sob o ataque de falsos mestres judeus. Paulo chama de opositores, inimigos da cruz de Cristo, e o segredo. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo de Cristo que tendes em nós. Filipenses 3,17.
Paulo não diz que eles eram só pessoas de outra opinião. Paulo dá nome, ó. Pastor, mas aí como que a gente combina inimigos da cruz de Cristo com isso daqui? Não tenha cada um em vista do que é propriamente seu. É o que eu falei de acordo de papel. Paulo sabe o que é um opositor e o que não é um opositor. Então, quem é opositor se opõe. Quem é inimigo da cruz de Cristo é inimigo. Por isso que, percebam, irmão, ser assertivo, saber dizer não, saber dizer fique no seu lugar, saber dizer, olha, aqui quem manda sou eu. Pera lá, você quer pastorear no meu lugar? Então vem cá, assume e seja homem de conduzir. Não fica fazendo contenda, porque muitas pessoas, irmãos, os doninhos da igreja, tentam macular o pastorado, mas depois eles deixam a igreja ao léu, porque o pastor acaba sendo minado e tirado da igreja, e depois eles também não assumem, porque o que eles querem é poder. Percebam, Paulo dá nome. Fulanos de tais são inimigos da cruz de Cristo. Não deem ouvidos para ele. Paulo era muito resolvido, tá bom? Beleza, meus irmãos? Aqui são os materiais que o nosso querido pastor, professor Jair Ribeiro de Souza, tirou esse material, tá bom? E eu acrescentaria aqui o Seja Alegre do Aren Isbe, tá bom? Beleza? Tranquilo, meus irmãos? Amém. Alguma pergunta? Alguma fala? Tudo bem? Não, beleza. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo, então. Então, eu vou parar aqui nossa gravação e nós vamos abrir uma nova chamada de mais 15 minutos e encerramos a nossa aula. Tá bom, meus irmãos? Fechado? Ok. Fechado.